e volume molar. Questão 1. Determine a quantidade de matéria em mol existente em 17,1 gramas de sacarose, que a fórmula é C12H22O11. Então, lembra que a gente sempre vai utilizar a primeira linha e a segunda linha. Sempre começando pela segunda linha, ou seja, com o dado do problema está para X. Ou seja, o número que vem no enunciado do problema. O número que vem no enunciado do problema é 17,1 gramas. Então, eu começo com 17,1 gramas, está para X. 17,1 gramas é massa, então em cima, na primeira linha, eu vou colocar a massa molar da sacarose. Então, vamos calcular a massa molar da sacarose. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, vai fazer 12 vezes 12, mais 1 vezes 22, mais 16 vezes 11. Isso aqui vai ser igual a 144 mais 22 mais 176, que é igual a 342 gramas por mol. Então, na primeira linha, eu coloco 342 gramas. X, ele está pedindo a quantidade de matéria em mol. Então, na primeira linha, em cima do X, eu vou colocar 1 mol. Calculando, resolvendo a regra de 3, multiplicando cruzado, a gente vai ter 342x vai ser igual a 17,1 vezes 1. Passando para o outro lado, eu vou ter 17,1 dividido por 342, então x é igual a 0,05 mol. Aí a resposta. Questão 2. Uma substância muito utilizada para dar cheiro ao gás de cozinha é o etanodiol, que é a fórmula C2H6S. Determine a sua massa molar em grama por mol. Sempre quando o exercício pedir a massa molar ou então a massa para 1 mol, basta você fazer o mesmo cálculo que a gente viu de massa molecular e só colocar no final a unidade grama por mol, porque vai ser a massa para cada 1 mol da substância. Então, olhando na tabela periódica, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o enxofre é 32. Então, vai ficar 12 vezes 2, mais 1 vezes 6, mais 32 vezes 1. 12 vezes 2 é igual a 24, mais 6, mais 32. Isso daqui vai ser igual a 62 gramas por mol. Tá aí a resposta. Por que eu só fiz isso? Porque ele pediu para determinar a massa molar em grama por mol. Ou quando ele pede para determinar a massa molar em grama por mol, quando ele pede a massa para cada 1 mol. Questão 3. Determine a quantidade de matéria em mol existente em 51,6 gramas de KAlSO4,2. Então, lembrando, na primeira linha e a segunda linha, a gente começa pela segunda linha, com o dado do problema está para X. Ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 51,6 gramas, está para X. Se 51,6 gramas é massa, então em cima dele eu vou colocar na primeira linha a massa molar do KAlSO4,2. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o parêntese, ou seja, eu vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então eu tenho KAl, tem 1 átomo de enxofre vezes 2 vai dar 2, 4 átomos de oxigênio vezes 2 vai dar 8. Olhando na tabela periódica, potássio é 39, alumínio é 27, enxofre é 32 e oxigênio é 16. Então, eu vou ter 39 mais 27 mais 32 vezes 2 mais 16 vezes 8. 39 mais 27 mais 64 mais 128, isso daqui vai dar 258 gramas por mol. Então, em cima dos 51,6 gramas, eu vou colocar a massa da tabela periódica, que é 258 gramas. O X, ele pede para determinar a quantidade de matéria em mol. Então, como ele pede mol em cima do X, na primeira linha eu vou colocar 1 mol. Multiplicando cruzado, eu vou ter 258x, vai ser igual a 51,6 vezes 1. Então, passa para o outro lado dividindo, x vai ser igual a 51,6 dividido por 258. X vai ser igual a 0,2 mol. Questão 4. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimento contendo 0,045 gramas de ácido acetilsalicílico, que é a nossa aspirina.
que a fórmula é C9H8O4. Determine o número de moléculas da substância ingerida. Então, novamente, como tem número, a gente vai ter que organizar a regra de 3 com a primeira linha e a segunda linha. Começando com a segunda linha, com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 0,045 gramas está para x. Se ali eu tenho a massa, então na primeira linha eu vou colocar a massa molar, ou seja, eu vou calcular a massa da tabela periódica, do C9H8O4. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, eu vou ter 12 vezes 9, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 4. 12 vezes 9, 108, mais 8, mais 64. Isso daqui é igual a 180 gramas por mol. Calculei a massa da tabela, então vou colocar o 180 na primeira linha em cima do 0,045 gramas. X, ele pede para determinar o número de moléculas. Então, na primeira linha onde eu tenho moléculas, é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, em cima do X, eu coloco 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vou multiplicar cruzado. Eu vou ter 180x é igual a 0,045 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vai ser igual a 0,045 vezes 6 vai dar 0,27 vezes 10 elevado a 23. Se o 180 está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. 0,27 dividido por 180 vai dar 0,0015. Aí repetir o 10 elevado a 23. Pode deixar assim ou passar para a notação científica. Passando para a notação científica, vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu vou escrever 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 e vou repetir o 10 elevado a 23. Multiplicação de potências. Repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter 1,5, 10 elevado a menos 3, mais 10 elevado a menos 3 mais 23, eu vou ter 20, que é a mesma coisa que 23 menos 3, tá? Então, pode deixar sem ser em notação científica, que é 0,0015 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou em notação científica, que é 1,5 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Lembrando que tanto a prova da UERJ como a prova do Enem vem em notação científica, então se vocês começarem a se acostumar com essa notação, é melhor. Questão 5. Determine o volume de uma amostra de 6,4 gramas de O2 nas CNTP. Então, uma regra de 3, a gente tem a primeira linha e a segunda linha. Vou começar com a segunda linha, com o dado do problema está para x, ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que é 6,4 gramas, está para x. Se ali eu tenho massa, na minha primeira linha eu vou colocar a massa molar do O2, ou seja, a massa da tabela periódica. Então, calculando a massa do O2, oxigênio vale 16. Então, vai ficar 16 vezes 2, que são 32 gramas por mol. Então, na primeira linha, em cima do 6,4 gramas, eu coloco 32 gramas. Ele pede para determinar o volume nas CNTP. Na minha primeira linha, onde eu tenho volume, é 22,4 litros. Então, em cima do X, eu coloco 22,4 litros. Multiplicando cruzado, eu vou ter 32x é igual a 6,4 vezes 22,4. Então, meu x vai ser igual a 6,4 vezes 22,4 vai dar 143,36, dividido por 32. Então, o x vai ser igual a 4,48 litros. Questão 6. Determine o volume em litros ocupados por 5 mol de CO2 nas CNTP. Novamente, vamos utilizar a nossa regra de 3, com a primeira linha e a segunda linha. Começando com o dado do problema, está para x. Então, eu começo com 5 mols, está para x. Se ali eu tenho 5 mols na segunda linha, na primeira linha eu vou ter que colocar mol. E mol, na primeira linha, eu vou escrever 1 mol.
X, ele pede para determinar o volume na SNTP. Então, em cima do X, eu vou colocar volume. E na primeira linha, onde eu tenho volume, é 22,4 litros. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1 vezes X, que dá X, é igual a 5 vezes 22,4. Então, o X é igual a 112 litros. Repara que nesse eu não calculei a massa da tabela do CO2. Por quê? Porque ele não me pediu massa e nem me deu massa. Então, não vai calculando massa para tudo, só calcula massa se ele te der massa, se o dado do problema for massa, ou se a pergunta for massa, tá? Questão 7. Um extintor de incêndio destinado ao uso em equipamentos elétricos contém 5.060 gramas de CO2. Quantos mols de moléculas dessa substância há no extintor? Então, eu tenho a minha primeira linha, a segunda linha, começo com a segunda linha, com o dado do problema está para X. Ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que é 5.060 gramas, está para X. Se ali é massa, na primeira linha eu vou colocar a massa molar do CO2, ou seja, a massa calculada pela tabela periódica. Olhando na tabela, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Então, eu vou ter 12 vezes 1 mais 16 vezes 2. Então, é 12 mais 32, que vai ser igual a 44 gramas por mol. Então, na primeira linha, em cima dos 5.060 gramas, vou colocar 44 gramas. X, ele pede número de mols de moléculas. Não confundir mols de moléculas com número de moléculas. Quando ele fala mols de moléculas, é a mesma coisa que ele perguntar quantos mols, tá? Só vai ser número de moléculas se ele perguntar quantas moléculas, não se ele perguntar quantos mols de moléculas. Toda vez que ele falar mols de moléculas, é a mesma coisa que mol. Então, em cima do X, eu vou colocar 1 mol. Multiplicando cruzado, eu vou ter 44x é igual a 5.060 vezes 1. X é igual a 5.060 dividido por 44. X é igual a 115 mols. Questão 8. Qual é o volume ocupado por 21 gramas de gás nitrogênio na SNTP? Então, eu começo com a minha segunda linha, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 21 gramas, está para X. Se na minha segunda linha eu tenho 21 gramas, na minha primeira linha eu tenho que colocar a massa molar do N2. A massa molar é a massa da tabela periódica do N2. Então, calculando a massa do N2, nitrogênio é 14, então eu vou ter 14 vezes 2, que vai ser igual a 28 gramas por mol. Então, em cima do 21 gramas, eu vou colocar 28 gramas. X, ele pede o volume ocupado na SNTP. Então, na primeira linha, onde eu tenho o volume, é 22,4 litros. Então, em cima do X, eu coloco 22,4 litros. Vou multiplicar cruzado, então eu tenho 28x é igual a 21 vezes 22,4. X vai ser igual a 21 vezes 22,4 vai dar 470,4, isso dividido por 28. X vai ser igual a 16,8 litros. Questão 9. Determine o número de átomos existente em 44,8 litros de N2 na SNTP. Então, eu começo sempre com a segunda linha, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 44,8 litros, está para X. Se 44,8 litros é volume, na primeira linha eu vou colocar o volume. Na primeira linha, volume é 22,4 litros. X, ele pede para determinar o número de átomos. Então, na primeira linha, onde eu tenho átomos, é 6 vezes 10 elevado a 23. Porém, N2,
não é átomo. N2 é uma molécula. Átomo é representado somente por uma letra maiúscula. Se você tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. O N2 tem o 2 embaixo, então ele é molécula, não é átomo. Então, quer dizer, toda vez que ele pedir o número de átomos de uma molécula, a gente tem que pegar o 6 vezes 10 elevado a 23 e multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho nessa molécula. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, eu vou ter que pegar o 6 vezes 10 elevado a 23 e multiplicar por 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter 22,4, x é igual a 44,8 vezes 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 44,8 vezes 2 vezes 6 vai dar 537,6 vezes 10 elevado a 23, isso daí dividido por 22,4. 537,6 dividido por 22,4 vai dar 24 vezes 10 elevado a 23. Passando para a notação científica, 24 é a mesma coisa que 2,4 vezes 1 vezes 10 elevado a 23. Repete a base, somos expoentes. Então, vai ficar 1 mais 23 vai dar 24. Então, a resposta em notação científica vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 24 átomos. Questão 10. Quantos átomos há em 100 gramas de alumínio, Al? Começo com o dado do problema está para X, pela segunda linha, ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que são 100 gramas de alumínio, está para X. Se ali é massa, na linha de cima, eu vou colocar a massa molar do alumínio na tabela periódica. Olhando na tabela periódica, o alumínio vale 27, então a massa molar dele é 27 gramas por mol. Então, em cima dos 100 gramas, eu coloco 27. X, ele pede átomos, então em cima do X eu coloco 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Toda vez que ele perguntar átomos, tem que observar se ele está te dando átomo ou molécula. No caso, o alumínio é realmente um átomo. Por quê? Porque eu estou escrevendo o alumínio com a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Então, representa um átomo. Então, lembrando, átomo se escreve ou com uma letra maiúscula sozinha, ou se tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Qualquer coisa diferente disso é molécula. Então, não vou ter que multiplicar por nada. Você vai utilizar o 6 vezes 10 elevado a 23, porque o alumínio é um átomo mesmo. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 27x, vai ser igual a 100 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 100 vezes 100 vai dar 600 vezes 10 elevado a 23 dividido por 27. 600 dividido por 27 vai dar 22,2 vezes 10 elevado a 23 átomos. Passando para a notação científica, 22,2, andando com a vírgula para a esquerda, é a mesma coisa que 2,22 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 23. Repete a base, somos expoentes. Então, 1 mais 23 vai dar 24. Então, na notação científica, eu tenho 2,22 vezes 10 elevado a 24 átomos. E questão 11. Um comprimido de antiácido contém 0,21 gramas de NaHCO3. Determine o número de mols dessa substância existente no comprimido. Então, começo pela segunda linha, com o dado do problema está para X, ou seja, um número que vem no enunciado do problema. Então, eu tenho 0,21 gramas, está para X. Se ali a massa, na linha de cima, eu coloco a massa do NaHCO3, da tabela periódica, a massa molar. Calculando a massa molar de NaHCO3. Sódio é 23, hidrogênio é 1, carbono é 12, oxigênio é 16. Então, eu vou ter 23, mais 1, mais 12, mais 16 vezes 3. Então, eu tenho 23 mais 1 mais 12, 16 vezes 3, 48. Isso daí vai dar 84 gramas por mol.
Então, em cima do 0,21 gramas, a gente coloca a massa molar do NaHCO3 ou a massa da tabela periódica, que é 84 gramas. Ele pede para você determinar o número de mols, então em cima do X eu tenho que colocar o mol da primeira linha. E o mol da primeira linha é 1 mol. Multiplicando cruzado, eu vou ter 84x é igual a 0,21 vezes 1. Então, o x vai ser igual a 0,21 dividido por 84. X vai ser igual a 0,0025 mol. Bom, então aqui eu já corrigi todos os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem mandar comentário particular no Google Classroom ou comentário na turma também, não tem problema, porque de repente a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno, tá? Assim que possível eu respondo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês.